Glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Meu nome é Maria, se inscreve no canal, Graça sobre Graça Macedo, amém? Então vamos lá, abençoado, vamos a uma aula do Espírito Santo, não é? Uma aula do Espírito Santo, e eu acho tão bom e agradável falar a palavra do Senhor, abençoados, eu acho muito bom. Então Paulo ele disse lá em Colossenses 1, verso 9, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento. Veja, então nós que estamos de frente, não é? A uns Deus pôs na igreja, Efésios 4:11. Então, a uns Deus colocou na igreja para apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Então, a uns Deus colocou na igreja, amém, abençoado? Então, eu tenho um ministério e eu estou zelando por esse ministério abençoado. Até que finda aqui esses tempos, ou nós aqui nesse mundo, até o dia que o Senhor ele me levar para a glória, este ministério que eu recebi, né? Eu vou levar até os confins da terra. Recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome. Então, eu tenho um ministério esse de evangelismo. E Paulo disse, não é? Cumpra bem o seu ministério, é o que eu quero fazer, abençoado, cumprir bem o ministério que eu recebi do Senhor. Coisas espirituais, abençoados, é diferente de coisas da terra, não é? Eu trabalho hoje, então eu trabalho hoje e daqui 15 dias ou 30 dias eu vou receber da empresa que eu trabalhei, amém? Coisas terrenas, coisas do céu se recebe do céu. Então Paulo ele disse, eu não me canso de orar por vós, olha lá, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso entrar com esse versículo abençoado, porque eu vou entrar num assunto hoje muito difícil, parece que as pessoas não estão entendendo, não estão tendo discernimento espiritual de tão grande coisa que é o assunto pecado. Então Paulo disse, não cessamos de orar. Saiba que tem gente orando, não é? Assim como você ora por alguém, nós também estamos orando por você. Para quê? Para que você seja cheia do conhecimento. Olha lá, cheios do pleno conhecimento. Olha lá, verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, nós oramos para que todos tenham conhecimento, o pleno conhecimento. Olha lá, cheios do pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Conhecimento e entendimento espiritual. 10. E oramos para que possais andar dignamente. É forte isso, hein, abençoado? E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento. Olha que palavra maravilhosa da gente ouvir. E crescendo no conhecimento e tendo entendimento espiritual. Colossenses 1, 9 e 10. Tendo entendimento espiritual. E nós vamos precisar hoje, abençoado. Nós vamos precisar que vocês que estão aqui no canal ouvindo, vocês tenham o entendimento
espiritual, não entendimento exterior da carne, não é? Entendimento espiritual, ele vem do reino de Deus, pois Deus é Pai dos espíritos. Logo, se os espíritos são filhos e o Pai é espírito, o que acontece? O entendimento tem que ser espiritual. Amém, abençoado? O entendimento tem que ser espiritual. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo que você receba entendimento espiritual daquilo que será falado hoje. Eu já falei aqui sobre esse assunto, mas tem muitas ovelhas entrando no canal, muitos filhos de Deus que nem sabem que é filho de Deus. E se sabe, faz uma confissão, eu sou filho de Deus, mas ele não tem o conhecimento, o pleno conhecimento da graça de Deus. Ele fala por fé, ele fala por jargão, eu sou filho de Deus, mas ele está cumprindo sacrifício, ele está fazendo obras para pagar pecados, ou seja, ele não tem o pleno conhecimento, ele não tem o entendimento. Eu sou filho de Deus, é filho de Deus. Mas sendo filho de Deus, é herdeiro de Deus, herdou a salvação, mas não tem esse conhecimento, porque não lê, porque não ouve, então ainda faz sacrifício e deixa que os outros chamem-o de pecador. Então, por isso eu oro e falo com o meu Senhor que está em mim. Senhor, dai o entendimento para essa pessoa que pensa que é uma pecadora, está pagando na sua carne, ou está oferecendo algo para alguém, para que o Senhor perdoe os seus pecados. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo disse, estamos orando por vós, para que vós sejais cheios do pleno conhecimento e sabedoria, entendimento esse que não é carnal, não é terreno, não é humano, é entendimento espiritual daquilo que está escrito na sua palavra. O seu filho apóstolo Paulo, Espírito Santo de Deus, o seu filho apóstolo Paulo e eu, Maria, irmão deste homem, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Então, eu hoje quero ler uma palavra. Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa ministração. Eu preciso que o Senhor dê o entendimento espiritual para os meus irmãos que vão entrar aqui. Paulo, no seu tempo, antes de morrer, ele fez a oração. Assim também deixou para que nós orássemos sem cessar. Então eu vou orar, Espírito Santo, ao Senhor, para que o Senhor me ajude nessa missão de trazer esse evangelho que é totalmente espiritual, totalmente desconhecido pelas igrejas. Lamentavelmente, meu Senhor, está desconhecido pelas igrejas na terra. Mas eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles tenham um pleno conhecimento da sua palavra. Paulo, no seu tempo, ele ministrou essa palavra, porque o Senhor ministrou para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo trouxe essa palavra para nós. Agora nós, os que estamos vivos, vamos anunciar esta palavra para aqueles que vão se achegando, para que eles, meu Senhor, eles tenham conhecimento, pleno conhecimento, discernimento espiritual, sabedoria que vem do seu reino, e a sua palavra não vai voltar vazia para nenhum dos seus filhinhos, para nenhum dos meus irmãos, a sua palavra vai voltar vazia. Eu criei, por isso falei. É assim que eu vou orar, é assim que eu vou falar, não é? Eu vou falar a sua palavra, Espírito Santo Consolador que está em mim. Obrigada, Pai, graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. Sê comigo nessa ministração, Senhor, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Então, sem Deus nós não podemos fazer nada, abençoado, amém? Então, diga amém aí, abençoado, diga amém aí que eu orei por vocês, amém? Para que vocês tenham o discernimento espiritual. Paulo deixou aqui pra gente, orar, amém, abençoado? Olá, então a gente deve orar uns pelos outros, não é? Orar por uma enfermidade, orar para abrir a mente, não é? Olha, assunto pecado não é falado nas igrejas, a não ser para
colocaram condenação. Assunto pecado, difícil o povo entender o que é pecado. Hebreus 9:26, o pecado foi aniquilado. O pecado que Adão cometeu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre este assunto pecado, que não é manifesto nas igrejas. A não ser para a condenação. E Paulo diz que não há nenhuma condenação em nós. Assunto pecado, assunto salvação, assunto diabo. São assuntos que a igreja da terra não tem um entendimento espiritual. Lê, mas não compreende. Só tem entendimento do exterior. Os pastores só têm entendimento do exterior. Logo, o que eles passam é o exterior para as pessoas, para os espíritos de Deus. Nós somos espíritos de Deus abençoado. Somos a imagem e semelhança de Deus no Espírito. Deus é Espírito, Hebreus 12, Pai dos Espíritos. A começar, nem este fundamento tem nas igrejas. Chazinho de canela abençoado, olha, uma delícia. Olha, gengibre e canela, olha abençoado. Tá vendo? Canela, canela abençoada. Vamos lá, abençoada, então? Olha lá. Romanos 6, não é? Romanos 6. É muito legal receber a graça e o apostolado. É muito bom ter um entendimento da graça e do apostolado. Eu só vou ler, hein, abençoado? Olha lá. Eu só vou ler e rogo ao meu bom Deus para que vocês tenham o discernimento espiritual daquilo que está escrito. Sem sair, sem tirar nem uma vírgula e nem tirar o tio. Não tem essa palavra aí? Sem tirar nem o tio e nem uma vírgula dessa palavra que vai ser lida aqui hoje. Amém, abençoado? Vamos lá, olha lá. Romanos 6, não é? Tenha este conhecimento abençoado para que você não se perca, possa andar aí, não é? De cabeça erguida. Eu não sou um pecador como me chamaram as igrejas, os pastores, os papas, os bispos, os mestres da lei, chamam os filhos de Deus dentro da igreja, hein? Chamam os filhos de Deus de pecador. Vamos ver, abençoado. Que história é essa de chamar um filho de Deus de pecador? Olha lá. Mortos para o pecado. Mortinho para o pecado. Quem está mortinho para o pecado não está pecando. Morto não fala. Morto está morto. Ou não é? Eu trouxe esse assunto porque eu fiz um evangelismo aí a uma moça, não é? Paguei os produtos que eu comprei na loja e aí entreguei o folheto da graça e aí ela resistiu um pouco, mas aquele dia eu estava perseverando na vida daquela moça, não é? E aí eu continuei ministrando, ela resistiu um pouco e aí no final eu deixei uma pergunta para ela, não é? Ela disse, mas eu sou pecadora. Sabia que você não é pecadora, abençoada? Enfim, vou resumir, abençoada. Então ela disse, então a Bíblia de vocês é diferente da que eu leio. Eu conheço a Bíblia. Então ela resistiu um pouco. Então, mas eu sei, abençoado, que você conhece a Bíblia, não é? Você sabe onde é que você está lendo, porque tem palavra na Bíblia que não é para nós, amém? Tem 2 evangelhos na terra, tem um povo judeu, tem um povo gentil. Eu comecei a falar com ela, não é? E aí, abençoados, ela resistiu um pouco até que eu, com persistência e insistência naquela ovelha, ela pegou o folheto, não é? E eu deixei ela lá, resumindo, eu deixei ela lá com uma pergunta. Se Cristo perdoou todos os nossos pecados, fez uma remissão de pecados, quantos pecados nós temos? Muito, ela respondeu, muitos. E aí eu, com persistência e paciência, perguntei para ela de novo. Vou perguntar de novo, abençoada, para você.
Se Cristo Jesus lá na cruz está escrito que ele perdoou e fez uma remissão de pecados em nós. Ele perdoou e ele fez uma remissão. Quando faz uma remissão de todos os pecados, isso fez Jesus na cruz. Quantos pecados nós temos? E aí ela respondeu nada, ao invés dela responder nenhum, ela respondeu nada. Era só o que o Espírito Santo queria falar com essa moça. E aí eu vim embora e eu me senti alegre de fazer esse evangelismo com aquela moça. Agora o trabalho não é mais comigo, agora o trabalho é com o Espírito Santo. Amém, abençoado? Olá, Romanos 6. A gente está sempre acostumado a falar, não é? Só sobre o Romanos 6. Hoje nós vamos ler, entrou muitas ovelhas no canal, né? Do tempo que eu já li isso daqui. Tem gente aí que é velho no canal, não é? Velho assim, já está há muito tempo acompanhando o canal. E hoje, talvez hoje, Deus te revele essa palavra. Talvez até hoje você não entenda, abençoado, quando você vê aí todo mundo matando todo mundo, homem estrupando mulher, homem batendo em mulher, feminicídio. Tem aí um caso agora de 4 adolescentes, não é? Que estrupou uma menina, uma jovem adolescente, enfim, abençoado. Enfim, nós não olhamos ninguém segundo a carne nessa nova aliança. Então, às vezes você pode fazer aí uma confusão na sua mente. Então, ative a sua mente, porque temos 2 mentes, uma terrena e uma carnal. E hoje, ative a sua mente espiritual. Temos 2 mentes, uma terrena e uma espiritual. Graças a Deus pela correção, meu Senhor, obrigado. Às vezes eu falo alguma coisa errada aí, abençoado, mas o Senhor é poderoso para fazer e nos corrigir. Amém? Olha lá, Romanos 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Paulo vai fazer uma pergunta. Paulo, apóstolo e mestre dos gentios. Povo judeu, povo gentil. Povo judeu tem uma palavra para eles. Povo gentil tem uma palavra para nós. Amém? Então, abençoado, olha lá. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Vamos pecar ainda mais para que a graça aumente? De modo nenhum. Paulo respondeu, de modo nenhum. Nós que estamos mortos, como é que nós estamos? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que eu disse, abençoado? Morto não fala, nós que estamos mortos para o pecado. Como que nós podemos ser pecador se nós estamos mortos para o pecado? Morto não fala, morto não peca mais. Ele está morto para o pecado. Como que um padre, como que um pastor, como que um mestre, como que um bispo, como que um obreiro, como que esses tais pode chamar um filho de Deus de pecador se está escrito que ele está morto para o pecado? Você é um pecador, mas você está morto para o pecado. De modo nenhum. Nós que estamos mortos, como eu estou? Morto para o pecado. Ei, pecador, como se eu estou morto para o pecado? Ou não sabeis, olha lá, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como vamos viver? Como que o morto, ele está morto, ele vai viver no pecado? Como viveremos ainda nele se ele está morto? Como que ele vai viver no pecado? E como que ele pode ser chamado de pecador se ele está morto? Abençoado, que Deus te revele essa palavra. Que Deus faça você acordar quando alguém te chamar de pecador, ou você mesmo se chamar, mas todos nós somos pecadores. Eu não recebo. Verso 3.
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, batizados na sua morte? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou vocês não sabem que quando nós fomos batizados na morte de Jesus? Ou vocês não sabem que quando nós fomos batizados, isso para mim e para você, obreira, pastor, mestre, bispo, não sei quem é que está me ouvindo aí. Anjo eleito de Deus, entenda essa palavra. Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, nós já nascemos sem o pecado, nascemos nascemos salvos, nascemos batizados em Cristo Jesus, nascemos sem pecado, ou seja, a obra de Cristo completinha. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, vocês não sabem? Nós fomos batizados na sua morte. 4. De sorte que fomos sepultados. Olha lá. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte. Veja, abençoado, que eu orei para que vocês tenham o discernimento espiritual. São coisas que não se veem. Estão entendendo? Não vou sair muito do meu assunto, que isso tem assunto, hein? Olha, abençoado. Ah, mas esse mais aí que veio na sua mente tem explicação. Olha lá. Verso 4. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fomos sepultados. Cristo não foi sepultado? Não ressurgiu dentre os mortos? Não é isso que nós sabemos? Cristo não morreu e não ressurgiu dentre os mortos, hoje vive em nós? Então Cristo ressurgiu, um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Olha lá, vai vendo, abençoado, vai ouvindo e vai tendo discernimento espiritual. Eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento daquilo que Cristo já fez. Ele não está fazendo uma remissão de pecados hoje, porque o povo batiza aí nas águas. Ele fez uma remissão de pecados quando ele morreu. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, não é isso que todo mundo sabe? Pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Então mudou, abençoado. O que mudou? Vamos prosseguir com a leitura. Andamos em novidade de vida. Ou não sabeis, isto é uma novidade de vida. Ou não sabeis que vocês estão batizados na morte de Jesus. Verso 5. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, se ele morreu e ressuscitou, nós também na sua morte morremos e ressuscitamos. Morremos e ressuscitamos do mesmo jeito? Claro que não. É lógico que não, abençoado. Morremos e ressuscitamos. Não literalmente, abençoado. Não é literalmente, porque nós estamos aqui. Eu sei que a mente, ela dá um chute aqui, ela faz uma confusão, não é? A mente, a mente hoje dos cristãos
estão tão acostumados com a letra ou com o exterior, que quando lemos o que Cristo fez na cruz, entra numa confusão, dá um chute na cabeça da pessoa. Só que depois vocês pegam e leiam a sós com o Espírito Santo. E eu rogo a Deus que você tenha esse entendimento. Porque é muito legal viver assim. Porque nunca mais nós fazemos uma confissão que eu sou um pecador quando eu faço essa leitura e descubro que na sua morte ele me batizou, que nós não somos mais pecadores como os homens nos chamam. Amém? Se chamar, eu digo, você já leu lá, o Romanos 6, abençoado que nós somos nova criatura? 2 Coríntios 5. Como que a nova criatura é pecadora? Como que a nova criatura, o Espírito Santo está nela? Porque Deus não habita em templo pecador. Então já cai por terra, abençoado, essas heresias que o povo fala por aí. Então é preciso que as ovelhas, os Espíritos de Deus acordem. Romanos 6, verso 5. Se fomos plantados com ele na semelhança, na sua morte, se morremos e ressuscitamos com Cristo, não é? Isso é uma semelhança, tivemos essa semelhança. Se morremos e ressuscitamos com Cristo, não podemos ser a mesma coisa, abençoado. Olha lá, se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, morremos e ressuscitamos com Cristo. Ele não morreu e ele não ressuscitou? Então, semelhantemente, nós também morremos e ressuscitamos. 6. Pois sabemos isto que o novo, Romanos 6, verso 6. Pois sabemos isto que o nosso velho homem, olha só isto. Pois sabemos que o nosso velho homem, onde ficou o velho homem abençoado? Nas águas? Ou lá na morte de Jesus? Quem destruiu o velho homem? Pois sabemos isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, olha lá, para que o corpo do pecado seja desfeito. Quando eu leio esse verso 6, nossa, dá até vontade de chorar. Pois sabemos isto que o nosso velho homem foi crucificado, o velho homem foi crucificado com ele. Olha lá. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem com ele crucificado. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Então, o corpo do pecado, ele foi desfeito, abençoado. O corpo do pecado foi desfeito, não existe mais o corpo do pecado. Assim como o corpo de Jesus terreno e carnal não existe mais. Ele ressurgiu. Semelhantemente, nós também ressurgimos com um novo corpo. Quando ele morreu, de sorte que fomos sepultados, olha lá, com ele, verso 4. Então, quando ele morreu, o corpo do pecado morreu. Quando ele foi crucificado, o corpo do pecado foi crucificado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não mais servirmos ao pecado. Então, o corpo do pecado destruído, não tem mais pecado para ele. Estão entendendo?
não tem mais pecado, porque o corpo foi desfeito. Como que um corpo foi desfeito e vai servir ao pecado? Não tem como. Não tem como. Pensa abençoado com a sua mente de Cristo. Então, os mestres da lei, os padres, os bispos, os obreiros, os seus irmãos em Cristo não podem te chamar de pecador e nem você pode se olhar como um pecador, porque o corpo do pecado foi desfeito. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha, porque aquele que está morto, ele está justificado do pecado. Olha, abençoado, quando você vai lá no médico, você tá doente, alô, você tá doente, você vai lá no médico, explica suas dores, né? Tô com dor de cabeça, tô com gripe, tô com isso, tô com aquilo, e aí o médico pergunta, você trabalha? Eu digo, eu trabalho. Você precisa de atestado para meio período ou o dia inteiro? Aí o médico vai ver do jeito que você tá e ele vai dar lá um atestado para você. Ou seja, se você tiver muito ruim, ele vai, hoje você fica em casa. Aí te passa uns remédios e aí você leva esse atestado. Então ele vai justificar. O médico vai ver que você está doente. Alô, o médico vai ver que você... Alô, o médico vai ver que você está doente e vai justificar aquele dia para você se cuidar. Não é assim? E aí você vai pegar aquele atestado, vai levar na empresa onde você trabalha e a empresa vai ter que justificar o seu dia. Não vai descontar nada. Você não vai ter dívida nenhuma para com a empresa. Alô, não vai ter dívida nenhuma. Porque você estava doente. O médico, ele justificou o seu dia. Leva o seu atestado na empresa e a empresa vai justificar o seu dia. Você não vai dever nada. Então, a empresa justificou o seu dia, o médico também. O médico te atestou. E aí, meu dia foi justificado, abonado. Alô, Cristo pagou a dívida, abençoado. Alô, vamos lá. Romanos 6, verso 7. Esse verso 6, em Romanos 6, verso 6, hein? Olha, abençoado. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Ué, você vai parar e vai analisar. O padre me chamou de pecador, mas o corpo do pecado foi desfeito. O corpo desfeito não existe mais. Se ele não existe mais, como que ele está pecando? Não podemos aceitar isto, ser chamados de pecador. Presta atenção, presta atenção. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. O corpo doente, alô, o corpo doente foi justificado. O que eu acabei de falar? Que quando vamos ao médico estamos doentes. Dor de cabeça, dor de braço, dor de perna, dor de sei o que, gripa. O médico, ele justifica aquele dia para você poder descansar. Alô, você vai descansar abençoado. Aonde? Na casa do Pai. Na casa do Pai abençoado. Amém? Que é a palavra que está sendo jorrada hoje para você. Amém? Olá, Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Porque nós morremos com Cristo. Ele está justificado. Aquele que está morto. Então nós tivemos que morrer para sermos justificados por Cristo. Então o corpo do pecado teve que morrer, ser desfeito para sermos justificados. O corpo que estava doente foi justificado.
8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Se eu creio nesta palavra, eu creio que, eu creio, abençoado, que eu estou justificada. Eu creio que eu vou viver com Cristo. Se Ele perdoou, se Ele me matou, se eu morri com Ele, se eu ressurgir com Ele como nova criatura, eu creio que eu vou viver com Ele. Eu estou vivendo com Ele já nessa nova aliança. Eu preciso crer nisso. Eu preciso fazer essa confissão de fé. Não sou pecador. O corpo do pecado foi desfeito. Aonde? Lá na cruz. Nós já nascemos sem o pecado. Você quer saber, abençoado? Nós, o povo gentil, da cruz para cá, nascemos sem o pecado. Hebreus 9, 26. O pecado, ele foi aniquilado. O pecado, ele foi aniquilado. Maria, mãe, nós vamos lá. Nós vamos chegar naquilo que você está pensando. Devagarzinho, abençoado. Devagarzinho. Sem pressa. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Se já morremos, nós não fomos sepultados com Cristo? Olha o verso. 4. Cremos que com Ele viveremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. 9. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. Claro, ressurgido dentre os mortos não é um espírito, não é a carne com 33 anos, morreu, foi para o cemitério, Então, o espírito, ele não morre. O espírito não morre. Amém, abençoado? Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. A morte já não tem mais domínio sobre Cristo. A morte não tem domínio sobre nós mais, abençoado. O Espírito não morre mais. Amém? Uma morte vai existir para nós. Amém? Hoje eu dou qualquer coisa aqui, eu morro, meu espírito, ele volta a Deus e eu acredito que com ele eu vou viver, o meu espírito vai subir. Por isso Paulo diz, cremos que com ele viveremos. Quem vai viver? O espírito vai viver com o Pai, Hebreus 12. Creio dessa forma. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, nem sobre nós. Amém, abençoado? Quando formos para a glória. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Não foi, abençoado? Não morremos? Não ressurgimos? Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a viver, estamos vivendo para Deus. Então nós morremos e agora nós estamos vivendo para Deus. Assim também vós considerais-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim também vocês precisam fazer uma confissão. Eu morri para o pecado e ressurgi com Cristo lá atrás, não agora, quando eles dizem que eu sou um pecador e para me ser salvo eu preciso me batizar nas águas. Não, foi na sua morte que ele destruiu o corpo do pecado e ele me fez ressurgir, ele me fez uma nova criatura, segundo Coríntios 5, verso 17. É preciso essa confissão. Assim também é preciso considerar o batismo em Cristo e deixar o batismo em água, Hebreus 6. E viver em novidade de
vida lá, ó. Pela glória do Pai, assim andamos em novidade de vida. Assim também vós considerai-vos mortos. Tem que considerar, eu estou morta para o pecado. Morta não pode ser chamada de pecadora. Morreu para o pecado. Assim também vós considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois nós vamos vir com mais, amém, abençoado? Vou terminar aqui com Hebreus. Quero ler aqui uma palavra em Hebreus. Você vai ouvir isto mais, abençoado, amém? Hebreus 11, eu acho que está aqui, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza, eu tenho certeza que lá na cruz ele desfez o corpo velho, o corpo anterior do pecado, ele desfez para que eu não vivesse mais no pecado. Então, eu não posso ser chamada de pecadora, porque o corpo foi desfeito. Eu ressurgi. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Hebreus 11 é preciso considerar. Hebreus 6:6, Hebreus 6:3, 2 Coríntios 5, verso 17. Ora, por quê? Não são coisas visíveis e palpáveis o reino de Deus, abençoado. Ora, a fé é a certeza, eu tenho certeza, eu tenho fé naquilo que Cristo fez. Me crucificou lá, juntamente com ele, me fez renascer de novo, me matou para que eu pudesse ser justificada, porque o corpo estava doente. A lei enferma não pode fazer isso que Cristo fez. Então, aqueles que estão procurando ser justificados por batismo nas águas, estão debaixo da maldição. Alô? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas que não se veem, mas eu não consigo ver isso, mas não é para ver, abençoado. Alô? Mas não é para ver com seus olhos carnais, é para você ter um entendimento espiritual. Paulo disse, eu oro para que vocês tenham um entendimento espiritual, para que vocês discernem bem todas as coisas. Porque os espirituais discernem todas as coisas e por ele ninguém é discernido. Tem gente aí que fica tentando discernir. A Maria e outrem. Não consegue. Por quê? Isso é um poder de Deus abençoado. Sério. É mistérios de Deus abençoado. Sério, mistérios de Deus, amém, abençoado? Então, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, não estamos em Cristo, abençoado. Como que somos pecadores? A partir de hoje você vai fazer uma confissão de fé. Agora, se você vê, tô vendo meu irmão ali se batizando na água, agora que ele foi salvo, agora que foi tirado os pecados dele, agora ele é nova criatura. Não, agora não, abençoado. Aí você tá vendo carnes se afundarem lá. Isso me fez bem um dia também, para a minha carne, não para a minha alma, não para o meu espírito. Isto é lei, pois nós estamos debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. É o que nós vamos ler ali, um outro dia, amém? Então até mais, abençoado, graça e paz a todos vocês. Venha sobre vocês espírito de sabedoria e entendimento espiritual daquilo que foi lido. Entendimento espiritual. Tenham e sejam cheios do pleno conhecimento. Conhecimento para viver bem na terra. E ninguém poder te acusar. Olha lá,
pecadora. Não. Ninguém te acusar. Então, quando você lê as Escrituras, você vai ter o entendimento. Você vai ter uma percepção espiritual. Você vai detectar. Você vai discernir bem todas as coisas. Você vai discernir aquilo que Cristo fez e falou através da vida do apóstolo Paulo. Graça e paz.